a Semana de Economia, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Aqui. É um evento do Bresser, que já está, não sei se na 9ª ou 10ª edição. É importante que você discute temas ligados ao momento. Em geral, comparece algum ministro da Economia ou do Planejamento antes. Paulo Guedes anunciou que talvez fosse, mas acabou não indo. Mas foi interessante uma discussão. Eu vou juntar 2 pontos. Um é essa afirmação desse caçula aí do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, dizendo que a democracia atrapalha a economia. É evidente, aliás, uma das mesas lá foi para discutir a questão política. É evidente que a economia falhando, o próximo caminho do Bolsonaro vai ser criado conflitos sucessivos até, num certo momento, tentar dar a tacada final contra as instituições, efetivamente. Agora, então, e essa questão das milícias, da ligação dele com as milícias, continua sendo o ponto nevrálgico aí. Né? Agora, é interessante um ponto que eu chamo a atenção de vocês aí: o Sindicato dos Policiais da Polícia Federal apoiou a posição do Bolsonaro de intervir na Polícia Federal. Por que isso? Reação contra os moristas da Polícia Federal. O Moro levou todo aquele pessoal do Paraná, assumiu cargos relevantes lá, eles estão levando a desmoralização da Polícia Federal com o envolvimento com essa questão de blindagem, de malfeitos e tudo que estão cometendo, e está afetando, digamos, a corporação como um todo. E o Sindicato dos Policiais, que são todas aquelas outras carreiras da Polícia Federal, que são carreiras relevantes também, mas acabam indo para segundo plano com esse predomínio dos delegados, e entre os delegados, o pessoal do Paraná, que foi levado pelo Moro para cargos-chave lá dentro da Polícia Federal. Mas o Calucho, como se diz aí, ele preparando o terreno, ele antecipa aquilo, como ele não tem cuidado nenhum, ele vai antecipando aquilo que o pai vai procurar mais à frente aí, e a recuperação da economia, você pode ter recuperações pontuais leves, assim, mas é quase impossível, porque a estratégia do Paulo Guedes, primeiro, ele não tem domínio da máquina, da macroeconomia e da estrutura de governo. Então você tem que ter lá, a equipe dele tem que conduzir determinadas decisões. Eles não têm ideia de quais são os escaninhos lá onde caminham as decisões, quais são os impactos aqui e ali sobre a máquina e sobre a própria economia. É um pessoal muito amador, efetivamente. E o Paulo Guedes está naquela de você vai estrangulando o orçamento, vai cortando todo o orçamento, vai cortando inovação, vai cortando educação, vai cortando saúde, vai cortando forças armadas, e quando tiver todo mundo sufocado, eles vão admitir que você acabe com as vinculações orçamentárias. É um imbecil, não tem outro termo. Quando você vai sufocando até o limite, é muito mais fácil o governo cair do que, digamos, a economia, a máquina se adaptar a um figurino aí que é 10 números menor do que aquilo que ela caberia. Né? Foi interessante hoje os diagnósticos sobre o prolongamento da crise. Tem alguns dados interessantes mostrando que tem uma cientista política do Rio, eu vou tentar depois conseguir as apresentações para mostrar para vocês aqui. Ela traçou um indicador bem interessante, que é preço de commodity internacional e taxa de juros americana. Então mostra quando aquilo sobe, ou seja, favorável ao Brasil, as crises políticas são menores. Quando você tem reversão muito brusca, você tem crise política. Porque você cria a sensação de mal-estar, você bloqueia a expectativa de crescimento econômico, e isso imediatamente se reflete na popularidade dos governantes, e ela pegou para toda a América Latina, mostrando como que você impacta o ambiente político por conta de commodities, que o Brasil, infelizmente, virou só um exportador de commodities, então é influenciado pelas cotações internacionais. E mostra claramente o período que vai de 2003 até 2010, a maneira como aquilo foi favorável e foi bem aproveitado. Essa história de que o Lula pegou vento a favor, logo ele fez um bom governo, se fosse o Fernando Henrique aí, não teria feito um bom governo. O Fernando Henrique, toda a crise internacional aqui, ele fazia aqueles ajustes fiscais irracionais aí que amplificavam o impacto da crise sobre a economia.
Mas um ponto que chama atenção, não chegou a ser discutido lá, mas eu vou trazer essa discussão para cá, devo montar um xadrez logo, logo. O Bresser ele é muito interessante, né? O Bresser, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, ele pega os fatos, à medida que vão acontecendo, e vai colocando em caixinhas, ele vai organizando quais são os fatores que influenciam. É bem didático isso, né? Mas quando você vê a história do país no século, você teve 3 períodos desenvolvimentistas. Você teve o período Vargas, você teve o período Juscelino e teve o período militar. E é interessante, quando você lê a história militar do país, que as Forças Armadas elas começam a ganhar uma consistência nacional ligadas a um projeto de desenvolvimento nacional. Então, lá atrás, você cria a engenharia do Exército e tudo, e eles passam a fazer parcerias com o setor privado para ter autossuficiência de máquinas e equipamentos necessários para a defesa nacional. Isso aí lá atrás com Getúlio, com a Aliança Libertadora Nacional, em 1930, depois, a partir de 1937, quando as Forças Armadas passam a ter um protagonismo maior. Quando você vai para o segundo governo Vargas, ele continua naquele... Você tinha todo o quadro internacional voltado para o desenvolvimento. O próprio Banco Mundial, aquela questão de levar o crescimento para todos os lugares, reduzir desigualdade. Então, o Brasil ele entra, planejamento de guerra, o Brasil ele entra nessa escalada com o Getúlio e prossegue com o Juscelino. Mas o Juscelino foi o único período democrático, com todas as crises que veio, em que foi possível você montar projeto de país. Porque depois veio o regime militar, que tinha projeto, não estou justificando de jeito nenhum a ditadura lá, mas ele tinha um projeto de industrialização que foi muito bem sucedido até o início da crise internacional em 81, em 80, particularmente. Né? Mas o que chama atenção é o seguinte, nós temos aí o exemplo claro do governo Lula, de toda a estabilidade política, todo o processo de transformação do Brasil em ambiente democrático não dá certo. Porque a gente tem uma elite, você não tem aquela elite que tem projeto de país, cada um pensa o seu cantinho, mas você não tem quem pense o conjunto. Então, as concessões que você precisa fazer para conseguir avançar são tão grandes que impedem você ter esse projeto de país. Então, por exemplo, no caso do Lula, o que aconteceu? O câmbio não conseguiu. Aliás, quando ele recebe o governo em 2002, o câmbio tinha dado uma estilingada. Se ele mantém o câmbio depreciado, como estava na época lá, ia pegar um período aí de bonança, mas o câmbio volta. Por quê? Porque você tem todo o interesse do capital financeiro e você tem um interesse também da própria estrutura industrial. O Brasil ficou maquilador de produtos, importa, retrabalha aqui e vende. Em que o dólar forte, o real forte, que é ruim para as exportações, é relevante para dar lucro para esses setores. Então, você não pode mexer em política de juros, mesma coisa lá atrás também, no final do Império. Também. Você não pode mexer em política de juros, porque tem interesses consolidados, você não pode mexer no câmbio, porque tem interesses consolidados. Então, só tem 2 circunstâncias que o Brasil consegue fazer grandes mudanças. Com o regime autoritário, que não significa que todo regime autoritário é virtuoso, porque se vier um autoritarismo aí do Bolsonaro, você acaba de arrebentar o Brasil. Né? E em período de crise. Eu sempre tenho, nos meus escritos, eu falava que o maior estadista brasileiro é o senhor Crise. Foi o senhor Crise, em 30, 31 também, que obrigou o Getúlio a proibir fluxo de capitais, e esses capitais caíram na atividade produtiva, e da atividade produtiva geraram toda a industrialização de São Paulo. Né? Mas quando você pega hoje, uma das razões da crise, foi bem colocado pelo Damian Fioca e pelo Nelson Barbosa nas palestras, o Larry Summers, que é um economista americano, que traz essa enorme concentração de renda que ocorreu no mundo inteiro, aí, com os Googles, Facebook e tudo, a acumulação de lucros é maior do que a necessidade de investimento desse pessoal. Aquele negócio, se você tem uma empresa de infraestrutura, todo o lucro que ela ganha, uma parte é reinvestida em infraestrutura. Quando você tem essas empresas ligadas em tecnologia, inovação, esse lucro ele não tem nem como retornar na forma de investimento. Então fica acumulado, e daí você quebra aquele ciclo de lucro, investimento, demanda, lucro, investimento, demanda. Então esse é um desafio interessante, porque e daí os economistas todos discutem essa questão, o Brasil tem que
dar um corte aí agora, acabar com vinculação orçamentária, dar um corte em 10% em todas as despesas, porque daí recupera a capacidade de investimento e daí volta a crescer. O ponto central, que quando você pega a nova esquerda europeia, tem isso muito claro, é o seguinte: você deu tal poder para os grupos financeiros, para a financiarização, com esses tempos aí de câmbio baixo e juros altos aí, que eles se transformaram num poder político à parte. Então você não consegue fazer nada, porque o poder que eles têm, e aqui é o poder de mercado, né? Você fala agora, por exemplo, em flexibilizar o teto, vem os terroristas dizer, não, isso aí vai levar a uma corrida contra o real, vamos ter hiperinflação, que é mentira, baita terrorismo danado, mas eles ganham um poder enorme influenciando a imprensa, influenciando outros setores, influenciando especificamente o Banco Central e políticas públicas. Então é muito difícil. Como é que você reverte isso se, digamos, o próximo, um projeto de desenvolvimento exige que você apoie setores que ainda não são fortes e influentes? Isso sempre foi um dos grandes dilemas, né? Eu tenho que tal setor vai ser o próximo setor que vai puxar a economia. Hoje ele não tem essa força. Então eu preciso montar uma política para essa política estimular esse setor, mas se ele não tem força, como é que eu vou ganhar essa força política para estimular? Qual vai ser o conjunto de ideias ou de setores que vão me fortalecer para me dar uma força para esse setor? Então, esse negócio da democracia, no Brasil, principalmente, é um dilema. É um dilema. Não adianta os economistas discutirem a racionalidade, tudo, porque na hora da implementação, o que vigora são os interesses setoriais. E o interesse, se você tivesse interesse setorial forte, no setor financeiro, no setor industrial, no setor produtivo, né, no setor de serviços, tudo, você teria maneiras de compor políticas que equilibrassem os interesses de todos esses setores. Quando você tem esse acúmulo de poder no setor financeiro, e as grandes empresas ganham através dos ganhos financeiros também, então o desequilíbrio fica patente. Então é um jeito complicado aí, né? Um jeito complicado, porque daí vem a nova esquerda europeia e fala que você tem que reduzir esse poder absurdo político dos grandes grupos. De que maneira que você faz isso? Estimulando o cooperativismo, estimulando a economia participativa, estimulando os conselhos de participação para definir as políticas públicas, estimulando o município em relação à União, estimulando os trabalhadores em relação aos controladores das empresas. Mas aqui, nesse período que você vai ter essa indústria 4.0, o Brasil perdendo o bonde da industrialização, você acaba com o poder dos sindicatos, esse desequilíbrio acaba produzindo aí uma selva que está vindo aí nessa precarização do trabalho, do emprego. Em suma, tem um grande trabalho pela frente aí que vai exigir dos partidos na reconstrução do país, né? Porque falar com o Paulo Guedes assim, com Bolsonaro não adianta. Esse pessoal está a fim de destruir tudo aí, achando que de um lado vai brotar negócio para os bancos de investimento e do outro vai abrir espaço para as milícias, né? Mas o ponto central então a política fica na frente da economia. Ainda mais agora que tem essas ameaças dos bolsonaros aí em relação à democracia que ficam cada vez mais explícitos. Pessoal, ficamos por aqui. Uma boa noite para vocês aí.